Olá pessoal, estamos aqui novamente em mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula vai ser na matéria de História, tá? A Pro vai corrigir para vocês, tá? As últimas atividades e vamos iniciar a matéria de hoje, tá bom? Então, vocês vão abrir aqui a apostila de História na página 14, tá? Esta página aqui, ó. Nesta página, se vocês se recordam, nós falamos sobre preservação da história dos lugares. Vocês se lembram? Então, aqui, ó, nós tínhamos nessa página uma questão. Observe essas imagens, converse com seus colegas e escreva um pequeno texto sobre a importância de cuidar de construções antigas. Lembra que a Pro falou para vocês, ó, que aqui tem umas construções bem antigas, ó, que são até hoje preservadas e servem de pontos históricos nas cidades onde elas estão construídas? Então, aqui, ó, vocês iriam escrever um texto, tá bom? Aqui, na próxima página, tem os marcos históricos. Lembra que a Pro falou também sobre os marcos históricos, que são monumentos que são construídos na fundação de cada cidade, né? Cada cidade, quando começa a ser construída, eles fazem um monumento, fazem inauguração, que é para dar início às construções nessa cidade, né? Então, lá no início, no comecinho das construções dessa cidade. Então, aqui, não temos questões, tá? Nós temos na próxima página, tá? Um jogo rápido aqui, ó. Se lembram dessas ilustrações? A cidade como era antigamente, como é nos dias de hoje, né? Que nós falamos na outra aula. Então, aqui, ó, temos um jogo rápido. Essa aqui é a página 16, tá? Aqui está assim, ó. Número 1. Escreva a data de fundação das cidades apresentadas em ordem cronológica crescente. Coloque o nome de cada uma dessas cidades antes da data de fundação. Então, a resposta aqui é Salvador, 1549, Goiás, 1736 e Manaus, 1848, tá? Essa é a resposta da pergunta 1. Pergunta 2. Quais cidades tiveram seus nomes alterados? Anote o primeiro nome e o nome atual. Então, vamos lá para a resposta. Salvador era chamada de cidade de São Salvador. Goiás era chamada de Vila Boa de Goiás. E Manaus era chamada de cidade de Barra do Rio Negro. Número 3. O nome de alguma das cidades registradas nas fotografias possuem origem que não seja da língua portuguesa? Se sua resposta for sim, anote o nome da cidade e a língua de origem. Então, a resposta aqui é Manaus, origem indígena do povo Manaós. Número 4. Você conhece alguma construção antiga ou um monumento que marque a fundação da sua cidade? Se sua resposta for sim, registre que sabe sobre o monumento ou a construção. Então, aqui nessa perguntinha número 4, pessoal, seria uma resposta pessoal de vocês, tá? Então, quem não respondeu pode pesquisar sobre a cidade de Poá, tá? Para responder aqui. Aí vocês podem pesquisar em jornais, revista, na internet, tá bom? Ó, agora a página 17. Aqui nós falamos de lugares de memória, vocês se lembram? Então, aqui, ó, nós falamos sobre os museus, arquivos públicos. O que são arquivos públicos? Locais onde importantes documentos sobre a cidade são guardados. Esses documentos são organizados e ficam disponíveis para qualquer pessoa que queira consultá-los, tá? Então, aqui nós temos um exemplo do Museu Imperial de Petrópolis, onde encontramos objetos, mobílias, obras de arte e até roupas do período em que o Brasil ainda era governado por Dom Pedro II, na época do Império. O casarão foi construído entre 1845 e 1864 e era a casa onde a família real passava as férias de verão. Aí aqui embaixo tinha um jogo rápido, lembra? Que a Pro passou para vocês? Esse jogo rápido está assim, ó. Conhecer os museus é uma maneira de conhecer a história do lugar onde vivemos e também a história de outros povos e culturas. Você já visitou um museu? Você sabe se na sua cidade existe um museu, arquivo ou biblioteca? Porque pode ser interessante conhecer esses lugares.
Escreva um pequeno texto falando sobre um museu que você tenha conhecido ou que gostaria de conhecer. Então, aqui vocês também é uma resposta pessoal. Se vocês já fizeram, é ótimo, pode mandar uma foto para mim. Se vocês ainda não conseguiram fazer, pessoal, vocês podem pesquisar sobre museus aqui em São Paulo. Tem o Museu do Ipiranga, que é muito interessante. Vocês podem entrar na internet, pesquisar lá, tá? Para responder essa perguntinha aqui. Número 18, página 18, vamos lá. Aqui nós temos tempo de memória. Vocês lembram que tinha uma história aqui, ó? Lembranças de Dona Alice, que nós lemos? Então, aqui, ó, nós vamos para a página 19 para respondermos aquele questionário sobre as lembranças da Dona Alice, tá? Então, vamos lá. Número 1. Quais são os lugares da cidade de São Paulo citados por Dona Alice em seu relato? Resposta. Dona Alice cita a Praça da República, o bairro do Cambuci, o Jardim da Aclimação, o Parque Paulista e o Trianon. Número 2. Como Dona Alice descreve a rua onde morava no bairro de Cambuci e os seus moradores, o que costumavam fazer? Resposta. Dona Alice descreve a rua onde morava como uma rua calma. Os vizinhos costumavam colocar cadeiras na calçada para conversar durante a tarde. Número 3. Segundo Dona Alice, a Praça da República era um local com quais características? A Praça da República era o jardim mais bonito da cidade. O lugar era bastante tranquilo. Número 4. Por que Dona Alice costumava levar as crianças no Jardim da Aclimação? Resposta. Dona Alice costumava levar as crianças no Jardim da Aclimação para beber leite de vaca tirado na hora. Número 5. Em seu relato, Dona Alice menciona ainda atividade de diversão muito comum na cidade de São Paulo, antigamente. Registre a seguir essa atividade. Resposta. Dona Alice menciona os bailes nos quais costumava levar suas filhas para se divertirem. Número 6. Você e seus colegas se divertem da mesma maneira que as filhas de Dona Alice se divertiam? Qual a sua atividade de diversão preferida? Então, aqui é uma resposta pessoal. Cada um tem o seu jeitinho de se divertir, não é mesmo? Ó, na página 20, nós tínhamos aqui, ó, fazendo uma entrevista, né? Nós temos aqui, ó. Então, aqui, ó, aprovelei para vocês. Que tal conversar com alguém da sua família para saber do que ele costumava brincar, onde passeava e quais eram os costumes das crianças antigamente? Os relatos e as entrevistas podem ser registrados por escrito ou por meio de gravações sonoras e audiovisuais. O que são audiovisuais? Meios de comunicação que utilizam som e imagem como o cinema. Como entrevistar uma pessoa? Siga os passos indicados a seguir para realizar sua entrevista. 1. Anote em seu caderno as seguintes perguntas, deixando um espaço de 4 linhas em branco abaixo de cada uma. Primeiro, em que ano e cidade você nasceu? Onde você costumava brincar com seus amigos quando era criança? Você frequentou escola na sua infância? Como era o dia a dia na escola? Como era a sua cidade antigamente? Qual aspecto do passado você mais gosta de lembrar? Número 2. Combine de conversar com uma pessoa mais velha de sua família. Leve seu caderno para registrar a conversa. Faça as perguntas indicadas no item 1, que é o que a Pro acabou de ler, tá? Anotando em seu caderno as respostas da pessoa nas linhas em branco, que você deixou reservadas para cada questão. 4. Revise suas anotações e depois passe as perguntas e as respostas a limpo. Leve suas anotações finais para a sala de aula e apresente aos colegas. Então, essa entrevista aqui, ó, quem já fez pode passar para mim, porque nós não estamos na sala de aula, né? Então, passem para que eu possa corrigir, tá? Para vocês. E quem não fez ainda pode fazer, tá, pessoal? Então, vocês vão seguir aqui, ó, direitinho. Quais são as perguntas que vocês têm que fazer para essa pessoa mais velha? Pode ser o vovô, a vovó, sabe? Vocês vão ver
que é muito interessante as respostas que eles vão dar, sabe? Sobre o passado deles. É uma forma de conhecermos a história de cada um, não é? Então, quem não fez, faça, tá? A entrevista direitinho. Depois passa para mim a foto. Aqui, ó, como vocês podem ver, não tem espaço. Então, vocês vão fazer o quê? No caderninho de história. Vocês vão lá colocar o cabeçalho, a data do dia em que vocês estão fazendo, tá? E aí, vocês podem levar, vão levar o caderninho na hora que for entrevistar a pessoa. Ou vocês põem primeiro numa folha, né? Porque aí vocês têm como corrigir depois. Aí depois vocês passam a limpo no caderno, tá bom? É melhor assim. Primeiro faz numa folha, copia as perguntas e as respostas, aí vocês vão passam com uma letra bem bonita no caderno de história, tá bom? E depois manda pro corrigir, tá bom, pessoal? Olha, agora nós vamos aqui iniciar, ó, as atividades de história da página 21, tá? Então, aqui a Pro vai ler pra vocês um pedacinho. E vou fazer assim, ó, eu vou lendo, tá? A história aqui pra vocês, vou fazer a pergunta, tá? E na próxima aula, a Pro vai gravar o vídeo com as respostas aqui pra gente corrigir, tá? Que aí dá tempo de vocês pensarem direitinho e responder com calma, tá? Então, vamos lá, página 21, atividades. Use o que aprendeu, ó, é nessa página aqui, tá bom? Até aqui atrás, a Pro fez uma correção. E aqui, nós vamos começar a dar continuidade na matéria de história, tá? Daqui pra frente. Ó, use o que aprendeu. Antigamente, as pessoas se encontravam nas praças e nas ruas das cidades com muita frequência. Observe as fotografias a seguir e depois responda. Vocês estão vendo aqui, ó? Antigamente, ó, como eram as praças. Tinha pessoas aqui, carros antigos, tá vendo? E hoje em dia continua assim, as pessoas gostam de se encontrar nas praças para conversar, né? As pessoas que já são aposentadas, os amigos gostam de se encontrar para ficar conversando e distrair passatempo, não é? As praças também serviam como ponto de encontro para muitas pessoas. Geralmente ficavam no centro das grandes cidades e ali funcionavam lugares muito importantes para o lazer, como os teatros, as bibliotecas e os cafés. Nas cidades pequenas, a praça era o local onde ficavam as igrejas, tá vendo? Nessa figura que a Pro mostrou também tem uma igreja, tá vendo? Geralmente, antigamente, tinha igreja na maioria das praças. Na primeira praça que a Pro mostrou aqui, ó, nas praças observamos pessoas fazendo vários tipos de atividade. Essa fotografia, tirada em 2017, mostra um grupo de pessoas, a maioria idosos, jogando dominó em Joinville, Santa Catarina. Tá vendo? Que é essa aqui, ó, igual a Pro falou. São pessoas idosas que já trabalharam muito na vida e hoje são aposentados e eles encontram com os amigos para jogar um dominó, para conversar, contar histórias, né? Geralmente os idosos adoram contar as histórias que eles viveram ao longo da vida e com os amigos recordar a infância, recordar a época em que eles estudavam na escola, lembrar dos amigos antigos, né? Que muitas vezes não vemos mais porque a vida, cada um vai para um lado, casa, vai morar em outro lugar e acaba que fica muitos e muitos anos, às vezes, sem ver os amigos da escola, não é mesmo? E aqui na número 2, ó, bonde e carroça no Rua do Catete, na cidade do Rio de Janeiro, em cerca de 1920. Então, olha, muitos anos atrás, como era a praça, né? Tinha poucas pessoas, na verdade, né? Bem poucas pessoas aqui, ó. E os carros eram diferentes, tá vendo, ó? Os carros muito diferentes dos dias de hoje, né? Hoje em dia a rua é muito movimentada, com muito trânsito. Nessa época não tinha muitos carros, né? Nas ruas. Agora aqui nós vamos responder, ó. Pergunta A. Observe as fotografias 1 e 2, registre as datas e o local em que elas foram tiradas. Lembra que a Pro acabou de falar a data? Então, vocês vão responder aqui, ó. Em que local e em que data elas foram tiradas? A letra B. Você considera que a cena representada na fotografia 1 é comum nas cidades nos dias de hoje? Então, é uma resposta pessoal. Vocês vão comparar as duas fotos e vão responder, tá bom? Letra C. Identifique
na fotografia 2 algumas diferenças em relação aos dias de hoje. Então, pessoal, vocês vão observar aqui de novo a foto e ver quais são as diferenças que tem entre uma praça e outra, entre uma construção e outra, o movimento do trânsito, quantidade de pessoas, tá vendo? Tem bastante coisa para observar aqui para responder a última perguntinha lá, tá bom? Agora vamos para a página 22. Na página 22, nós temos a questão número 2. No seu bairro existem lugares de convivência que você e seus familiares gostam de frequentar? Cite 2 exemplos. Então, vocês vão pensar. Final de semana, antes dessa pandemia, né, que nós estamos vivendo agora, que tem que todo mundo ficar em casa. Mas antes disso, nós saímos para passear, né, geralmente. Então, pensa onde você e o papai e a mamãe gostavam de ir, onde vocês gostavam de passear para se divertir um pouquinho no final de semana, tá? E vocês vão responder aqui, tá? Número 3. Quais são os pontos de referência no seu bairro? Existe alguma rua, avenida, praça, outro local bastante conhecido no bairro? Então, aqui, como cada um mora em um bairro diferente, vai ser uma resposta pessoal. Então, vocês vão pensar, tá? Se existe algum ponto de referência, uma rua, avenida ou praça, que seja bastante conhecido no bairro de vocês, e vocês vão colocar o nome aqui, tá bom? Número 4. Escreva sobre o que mais gosta no seu bairro e o que, em sua opinião, poderia melhorar. Então, vocês vão pensar aí. O que vocês gostam no bairro de vocês? Tem algum jardim que vocês gostam e que está mal cuidado? Vocês gostariam que alguém cuidasse deles melhor, né? Um parque. Então, vocês vão pensar o que tem aí que vocês gostam bastante e está precisando de cuidados para melhorar, tá bom? Vão responder aqui. Agora, aqui embaixo, para fazer mais. Você já pensou em quantos registros históricos as pessoas como você e seus familiares produzem? Esses registros estão relacionados à vida pessoal de cada um e também ao lugar onde eles foram produzidos. Número 5. Existe algum local no seu bairro que você gosta de visitar? Alguma paisagem legal, uma casa, um prédio bonito? Converse com seus familiares sobre o seu lugar preferido na sua vizinhança e peça ajuda deles para escrever um texto descrevendo os detalhes desse lugar. Esse texto vai ser um pequeno registro de sua história e da sua relação com seu bairro e a sua vizinhança. Então, pessoal, o que está dizendo aqui, ó, se você já pensou em quantos registros históricos as pessoas e seus familiares produzem, então, desde que nós nascemos, nós estamos registrando, né, em nossa vida, a nossa história, né? Quando nós nascemos, geralmente papai e a mamãe tiram fotos, nós temos aquele carimbinho do pezinho do hospital, não é mesmo? Então, tudo isso já é um registro histórico nosso desde que nós nascemos. A nossa certidão de nascimento, que é o primeiro documento que nós temos, a nossa carteirinha de vacinação é uma parte da nossa história, não é? O caminho que fazemos assim, ó, quando saímos do hospital e vamos para casa. Também tem uma história. Eu nasci, minha mãe me pegou no hospital, a primeira roupinha que você saiu do hospital, a primeira chegada em casa, a foto, geralmente tiram fotos quando nós chegamos em casa, não é? Então, desde que nós nascemos, tudo que a gente faz ao longo da vida é uma forma de contarmos nossa história, né? Em tudo que nós fazemos, nós deixamos registrado um pouquinho da nossa história, né? E cada um tem a história diferente, né? Então, aqui, ó, vocês podem fazer um pequeno texto, né? Da sua história e da sua relação com seu bairro e a vizinhança. Então, vocês podem escrever lá, desde quando vocês lembram que vocês mudaram para esse local, para esse bairro, como era a casa quando vocês chegaram nela, né? Quais os vizinhos que vocês mais gostam e que vocês conheceram, as crianças ao redor da casa, né? Que moram os vizinhos. Tudo isso é uma forma de registrar aqui, ó, um pouquinho da história de vocês, tá bom? Número 6. Faça com seus colegas um exercício de comparação da descrição dos lugares, lendo os textos em conjunto, procure identificar elementos parecidos e diferentes nos bairros de cada um de vocês. Depois escreva uma conclusão sobre as relações de um bairro com o outro.
o seu lugar preferido no bairro é parecido com o lugar preferido do seu colega? Lendo os textos dos seus colegas, qual foi o lugar que você mais ficou com vontade de visitar? Então, é assim, essa pergunta, como nós não estamos na escola, a Pro sempre tá repetindo isso, vocês podem pegar alguém da família, tá? E vocês podem fazer aqui, comparar o que, por exemplo, o seu irmão gosta no bairro e você também gosta, né? O que o seu irmão já conheceu ao redor do bairro e você ainda não, que você gostaria de conhecer. Então, vocês podem trocar ideias com alguém da família para responder aqui, tá? Geralmente, nós temos opiniões diferentes, né? Às vezes, vocês gostam de um lugar e o seu irmãozinho já não gosta, gosta de outro diferente que você ainda não foi e gostaria de conhecer. Então, trocando ideias com alguém da família, vocês vão conseguir responder aqui, tá bom? Olha, página 23, mais um desafio. Junte-se a outros colegas em grupo e pesquisem a origem do nome do bairro onde fica a escola de vocês. Procurem descobrir se o nome do bairro e da cidade onde vivem mudou ao longo do tempo, ou se permaneceu o mesmo. Pesquisem se são palavras de língua portuguesa ou não. Caso não seja, investiguem o significado e as razões dessa influência cultural. Façam o registro por escrito no caderno das informações coletadas e, para finalizar a pesquisa, façam um desenho para representar um aspecto importante do bairro da escola. Compartilhem com seus colegas o desenho e vejam o que eles fizeram. Converse sobre as impressões de vocês. Então, aqui, ó, o bairro da escola é Vila Ruth, em Poá. Então, vocês podem pesquisar na internet, né? De onde surgiu o nome do bairro, o nome da cidade, o nome é Poá. E aí vocês podem fazer essa pesquisa e responder aqui, tá bom? Aqui, pessoal, na página 23, nós chegamos de novo naquela tabelinha, tá vendo? Tem as matérias sobre o que nós aprendemos nessa unidade. E aqui tem a carinha feliz, a pensativa e a carinha triste. Lembra que a Pro explicou para que serve isso aqui? Se vocês não têm dúvida sobre a matéria, marque um X no rostinho feliz. Se vocês têm um pouco de dúvida, marque um X no bonequinho que tá pensando. E se vocês têm muitas dúvidas, então marque um X nesse rostinho triste, tá bom? Que é pra Pro saber quais são as dúvidas de vocês, para que eu possa depois tá passando de novo, né? A explicação da matéria, para que vocês possam tirar essas dúvidas aí, tá? Então, nessa aula de hoje é só, tá? Nós vamos continuar essa apostila de história ao longo da semana, para que nós possamos finalizar ela, que logo, logo nós já estamos na apostila número 2, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau.